A nossa quarta e última mesa é Perspectivas para a Economia Baiana. Eu convido Leonardo Bispo, da UFBA, Carlos Danilo Almeida, da FIEB, e como mediador, Alex Gama, da CEI, a quem eu passo a palavra. Está faltando aqui os palestrantes. Bom dia a todos e todas, né? É um prazer imenso participar desse encontro, né, de economia baiana, principalmente discutir os desafios, né, que nós temos na nossa economia, principalmente em aspectos estruturais, né, a questão voltada à infraestrutura, questão voltada à questão da mudança da matriz energética, que está sendo muito discutido, né, a utilização do hidrogênio verde. Então, a gente, para desenvolver a nossa economia, a gente tem aí que tentar, né, resolver certos desafios. Tá? Então, nessa última mesa, que discute sobre perspectivas para a economia baiana, nós temos aqui como palestrante o professor da UFBA, o Leonardo Bispo. Ele é doutor em Ciências Econômicas pela Universidade Estadual de Campinas, mestre em Economia, foi meu colega, né? A gente foi colega aqui no curso, né? E bacharel em Ciências Econômicas pela Universidade Federal da Bahia. Ele tem estágio pelo pós-doutoral no programa de pós-graduação em Economia da UFBA. Atualmente é professor adjunto A, em regime de dedicação exclusiva da Faculdade de Economia da UFBA, e pesquisador da Unidade de Estudos Setoriais. Tem experiência na área de economia, com ênfase em microeconomia, organização industrial, estudos industriais, atuando principalmente nos seguintes temas: Petrobras, indústria petrolífera, indústria parapetrolífera, indústria da aviação civil, indústria em rede, política industrial, instalações essenciais, regulação econômica, legislação antitruste e governança corporativa. O segundo palestrante é um economista da FIEB, o Carlos Danilo Almeida. Ele possui graduação em Ciências Econômicas pela Universidade Federal da Bahia e mestrado em Economia pela Universidade Federal da Bahia. Tem experiências na área de economia, com ênfase em economia regional, atuando principalmente nos seguintes temas: comércio exterior, Bahia, economia baiana, economia regional, Mercosul, econometria. Atualmente é economista da Federação das Indústrias do Estado da Bahia, FIEB. Então, vamos começar a primeira palestra com o professor Leonardo Bispo, tá? Então, o professor Leonardo Bispo tem 25 minutos para fazer sua exposição e depois eu passo a palavra para Carlos Danilo Almeida. Bom dia a todos e a todas, né? Agradeço a apresentação do Alex, né? Gostaria de dizer, né? Está dando para ouvir bem? Né? Que fico extremamente à vontade, né? Fico mais à vontade de estar aqui presente, né? Na presença de professores, colegas e amigos, né? Muitos colegas aqui presentes, do mestrado, da graduação, né? Queria saudar aqui a mesa, né? O Danilo e o Alex, né? Minha função aqui, né? É discutir um pouquinho, né? Do documento atual publicado pelo governo federal, né? A Nova Indústria Brasil, né? E qual a relação, qual a perspectiva desse documento para a economia baiana, né? Aqui eu apresento sumário aqui, não precisam ficar assustados, né? Apesar de extenso, eu serei breve, vou tentar aqui ocupar os 25 minutos que me foram dados,
né, eu começo discutindo um pouquinho do problema, né, a questão do processo de industrialização e a atual situação do setor industrial baiano, passa a discutir um pouquinho, né, da política industrial e políticas baseadas em missões, né, dado que, né, o projeto apresentado pelo governo federal, né, a Nova Indústria Brasil, se trata de uma política industrial que está muito ancorada na perspectiva de políticas públicas baseadas em missões. Avanço rapidamente para discutir as diretrizes gerais da Nova Indústria Brasil e, no final, né, para passar a bola para o colega de mesa, né, trato sumariamente sobre a Nova Indústria Brasil e as perspectivas para a economia baiana. Sim, um texto muito discutido, né, sobre a economia baiana, talvez um dos principais textos que eu conheço sobre a economia baiana, né, dos professores da casa aqui do Francisco Teixeira e do professor Oswaldo Guerra, né, que trata dessa transição do enigma baiano à dinâmica exógena espasmódica, né? O enigma baiano se trata da questão, né, do porquê, né, a economia baiana, mesmo sendo uma das principais economias do Estado, né, até o final da primeira metade do século XX, ainda não tinha conseguido se industrializar, certo? A economia baiana inicia seu processo de industrialização ali pelos anos 50 do século XX, né, a partir de incentivos externos, né, dada a inexistência de uma elite nacional capaz ou com interesse, né, de liderar, né, esse desenvolvimento da indústria do Estado, né. Ele inicia a partir da década de 50, a partir de investimentos localizados no tempo e investimentos dispersos, né. Na década de 50, tivemos a implantação da refinaria Landulfo Alves, né. Na década de 60, do Centro Industrial de Aratu, do CIA, né. Nos anos 80, o Complexo Petroquímico de Camaçari, do Polo Petroquímico. Nos anos 90, das atividades ligadas à produção de papel e celulose, e no início dos anos 2000, o projeto Amazon da Ford, né? A Ford sai da Bahia e do Brasil recentemente, né? O que é que acontece com esse processo de industrialização, né? Um processo especializado em indústria de bens intermediários. No início, a intenção era o desenvolvimento de indústria de bens finais. A última, não vou dizer a última, né, mas a esperança era que a Ford conseguisse fazer esse papel, né? A gente percebe hoje que não conseguiu, e a concentração desse processo de industrialização na região metropolitana de Salvador. Certo? O cenário atual é esse aí, em que a gente observa, né, a participação do PIB no Nordeste, no Brasil, se mantém relativamente estável, né? A participação da Bahia cai, né? A gente percebe uma queda de participação da Bahia, tanto no Brasil quanto no Nordeste, o que dá para interpretar que a Bahia perde espaço, né, em termos de atividade econômica no Nordeste, né? Quando a gente vai aqui para os setores, o que a gente observa aqui, né, que ali pela década de 90, a participação da indústria no PIB baiano, né, ela é 31,6%, né, e a partir da década de 80 ela cai sensivelmente, né, assim como o setor agropecuário, né? O setor de comércio e serviços passa a dominar. Como a ideia é discutir, né, a Nova Indústria Brasil e a questão da política industrial, acho que faz um pouquinho de sentido, né, a gente definir o que seria a política industrial, né? A política industrial é apoiar atividades capazes de promover mudanças estruturais, né, a partir do incentivo do investimento, da promoção de alguns setores, né, não necessariamente localizados propriamente na indústria, né? A questão da política industrial, como está relacionada à questão da mudança estrutural, envolve, né, empreendimentos de processos de busca por inovação.
Certo? Aí eu abro um parêntese, né, falando da última fala aqui do professor Nuno, eu estava comentando com ele aqui no intervalo, eu queria ser tão otimista quanto ele, né, quando ele diz que do quão nós podemos ser independentes, né, do mercado financeiro internacional. Né? Eu acho que a crise da Petrobras recentemente, eu acho que mostra muito bem o cenário, né, do povo brasileiro, do Brasil, com relação a essa questão. É um país em desenvolvimento, né, e toda vez, né, é possível observar, né, toda vez que uma agência de risco de crédito dessa, aí, né, uma agência privada, baixa a nota de crédito do Brasil, é um estardalhaço, né? É presidente indo fazer anúncio, né? Mas eu acho que isso é uma questão para a gente discutir nos bastidores. Assim, as políticas industriais geralmente estão classificadas, né, como políticas horizontais, verticais, né? As políticas horizontais são aquelas ditas neutras, né, que favoreceriam todos os setores de uma forma igual, mas como a gente discutiu aqui na mesa passada, né, toda e qualquer política favorece um agente ou um setor ou uma parte da população em detrimento de outra, né? É difícil a gente pensar numa política que seja, né, efetivamente neutra, né? As políticas industriais são aquelas ditas, né, políticas setoriais, né, que favorecem determinados setores, né, e essa política é tida, né, como políticas de favorecimento, políticas de escolha de vencedores. Certo? E tem as políticas industriais de fronteira. Como a gente está falando de política industrial, e um dos objetivos da política industrial é justamente promover a mudança estrutural, né, como eu já coloquei aqui, a questão dos processos de busca por inovação é importante. Essa classificação das políticas industriais de fronteira dão conta, né, dessa questão do empreendimento, de buscas de processos de inovação. Né? Quais são as principais críticas relacionadas às políticas industriais, né? Mais precisamente as políticas industriais verticais, né? Que elas envolvem um esforço, né, de escolha de vencedores, né, de escolha de um setor ou de uma empresa em detrimento de outras. Né? A outra crítica é que o governo estaria mal posicionado na escolha desses vencedores, né, e poderia ser capturado pelos agentes que se beneficiam dessas políticas. O contra-argumento, como eu já coloquei, né, mesmo não focando na questão das políticas industriais, toda e qualquer política, né, não existe política neutra, né, as políticas favorecem uns agentes em detrimento de outros, mesmo a gente pensando nas políticas monetárias e fiscais, né, que sofrem menos críticas do que as políticas industriais, né. O risco de captura não deveria restringir a implementação de políticas industriais, mas deveria ser um incentivo para torná-las mais claras, né. E uma outra questão é que as imperfeições do mercado de crédito e de capitais restringiria, né, como a gente está falando de buscas por processo de inovação, no caso das políticas industriais, né, essas restrições de crédito e de capital restringiria, né, a busca de empresas, né, pela inovação. Certo? Então o Estado deveria intervir, teria que intervir para empreender esses processos de busca por inovação, né? Mas qual seria a justificativa para a política industrial, né? A principal justificativa para a política industrial é que, né, fato estilizado da literatura, é que o desenvolvimento industrial se deu a partir da diversificação produtiva. E essa diversificação produtiva foi alcançada a partir da intervenção do Estado nas economias. Certo? Então, a lógica da vantagem comparativa, né, não explica o desenvolvimento das nações, né? Então, a questão relevante não seria, né, da necessidade de política industrial, porque, pelo fato estilizado, a política industrial é importante para promover
o desenvolvimento industrial, mas a questão seria como fazer a política industrial, certo? As principais lições, né, a questão da incorporação à política industrial é um aspecto político, é um processo político, precisa de adesão social, certo? E precisa envolver os diversos atores da economia, seja o Estado, a iniciativa privada, a sociedade civil. É preciso convencer a sociedade civil que a política industrial é importante, certo? Outra lição aprendida, né, é que é preciso mobilizar incentivos e cobrança, né? O governo precisa subsidiar as atividades industriais, mas precisa cobrar por resultados. E a questão a outra questão é sobre a responsabilização. Os agentes econômicos responsáveis pela política industrial precisam ser responsabilizados, certo? Eles precisam justificar a escolha de um setor, por exemplo, em detrimento de um outro setor. Na sequência, a gente discute um pouquinho política baseada em missões. Por que políticas baseadas em missões? Parece que ela apresenta algumas questões sobre o como fazer política, né? E o novo documento do governo, a Nova Indústria Brasil, né, incorpora, né, essa perspectiva das políticas públicas baseadas em missões, né? As políticas baseadas em missões são políticas de natureza sistêmica que visam atingir determinados objetivos. Ele sai da ideia ali, né, de escolha de vencedores. Acho que isso é importante para o debate público, certo? Para focar em objetivos que têm um grande apelo social, certo? Então, nos tempos atuais, quais seriam esses objetivos aqui? Por exemplo, a questão ambiental está muito em foco, certo? É um dos objetivos pregado lá no livro da Mariana Mazzucato, que é uma das autoras que mais divulga esse conceito da política baseada em missões, né? Claro que com contribuições diversas, né? A questão da mudança demográfica é um tema bastante debatido, né? Dado o envelhecimento da população de alguns países. Eu acho que o Brasil se enquadraria nessa questão. A questão da desigualdade social e do desemprego, né? E a crescente difusão de tecnologias de base digital, né? Com a dita quarta revolução tecnológica, né? Então, quais seriam os 5 critérios básicos das políticas públicas, das políticas baseadas em missões, né? Que as soluções deveriam impactar a vida cotidiana das sociedades, certo? Devem definir uma direção clara, com metas específicas, mensuráveis e com prazo determinado, né? Lembrando que, né, a política exige, né, que você tenha um tempo político para efetivar, né, as políticas. O terceiro critério é que as metas não podem deixar de ser realistas, né? É preciso... esse governo atual tem até 2026 para efetivar os seus projetos. Envolve esforços de natureza interdisciplinar, intersetorial, interdomínios de áreas de atuação dos autores, envolve atores públicos, privados, o terceiro setor e organizações da sociedade civil. E, por último, as missões devem reconhecer e incorporar potencialidades ao nível nacional e regional em domínios científicos e tecnológicos específicos, né? As missões precisam ser efetivadas no prazo determinado, logo elas precisam aproveitar as potencialidades que os países têm, certo? A ideia é que, né, o documento divulgado pelo governo, né, mude essa tendência aqui, né? O que a gente percebe aqui, né, é que a participação da indústria no PIB vem decaindo, né? Eu acho que esse processo de industrialização muito discutido, né, aqui no Brasil, né? E as políticas anteriores a esse documento, né, a política industrial, tecnológica de comércio exterior, a política de desenvolvimento produtivo, o Plano Brasil Maior, não cumpriu essa tarefa, né, de reverter
a tendência mostrada. Além disso, muitos colocam, né, os críticos da política industrial, que contribuiu para o forte agravamento da situação fiscal do país nos últimos anos. Certo? A nova indústria Brasil, né, é uma política industrial logo lançada pelo governo federal, lá em janeiro de 2024. Né? Claro que o documento ainda apresenta diretrizes gerais, né, e pelo que o professor Wallace, nosso colega, falou na palestra de segunda-feira, né, outros documentos serão lançados na sequência, especificando mais, né, essas diretrizes mais gerais que serão apresentadas aqui. Né, é um programa, né, é um projeto coordenado pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Industrial. Certo? Tá. Qual é o contexto internacional, né, qual o momento em que esse programa é lançado? Né? Fora a discussão que a gente teve aqui, né, na palestra anterior com relação a esse processo de globalização financeira, né, esse já é um ponto, né, que está colocado. Né, você tem um contexto de enfrentamento de uma crise climática, né, a intensificação do protecionismo comercial justamente por conta, né, dessa ascensão chinesa, né, a relativização do argumento de que a globalização produtiva é inexorável e que o processo de internacionalização produtiva deveria ocorrer a partir das cadeias globais de valor, certo? Hoje você começa a relativizar, né, algo que antes era colocado de uma forma muito dura, né? A questão da realização dos esforços de países centrais, principalmente os Estados Unidos, de relocalização de sua indústria, né? O chamado reshore. Né? Tem uma outra questão, né? Que essa relocalização poderia se dar, né, a partir de países mais próximos, a questão do nearshore, né? E, por último, a intensificação de conflitos políticos, como a guerra aí da Ucrânia e Rússia. Né? Claro que esses pontos aí podem significar tanto restrições, né, quanto potencialidades para que os países em desenvolvimento, né, melhorem suas economias. Aqui eu trago as 6 políticas, as 6 missões, né, que constam lá no documento. Né? A missão 1 seria o fortalecimento das cadeias agroindustriais, né, que o principal objetivo seria garantir a segurança alimentar e nutricional dos brasileiros. Você tem ali o fortalecimento do SUS, né, do Sistema Único de Saúde, né, com o objetivo de melhorar o acesso da população à saúde. Né? Você tem a melhoria das condições de vida e bem-estar das pessoas nas cidades, a transformação digital da indústria, né? O reforço da bioeconomia, descarbonização, transição e segurança energética e o fortalecimento da soberania nacional da área de defesa. Eu acho, pensando nessa questão da adesão política, né, essas 6 missões conversam muito com a sociedade civil, certo? Eu acho que você tirar a política lá do mote da escolha de vencedores, né, para políticas baseadas em missões faz muito sentido quando a gente pensa a política industrial como um processo político que precisa de adesão social. Quais seriam os instrumentos, né, de aplicação da política? São instrumentos conhecidos, né? Fizemos muito isso aí na política de substituição de importações. Muitos países ainda hoje adotam, né? Você tem empréstimos, subvenções, créditos tributários, participação acionária, requisitos de conteúdo local, comércio exterior, margem de preferência,
transferência de tecnologia, propriedade intelectual, infraestrutura da qualidade, regulação, encomendas tecnológicas, compras governamentais e investimento público. Né? Há poucos anos atrás, talvez antes aí da pandemia do Covid, ou até antes da crise de 2008, 2009, né? Acho que era eminentemente proibido de se falar em política industrial. Né? O Dani Rodrik, né, questionava muito esse argumento de morte da política industrial. Né? Segundo ele, né, as políticas industriais nunca deixaram de existir, né? Só que durante um determinado período ali, né, entre década de 80 e 90, elas passaram a ser realizadas de formas diversas, principalmente a partir de subsídios à exportação e investimento direto externo. Né? Hoje em dia, né, eu acho que essa discussão sobre política industrial, principalmente com a ascensão da China, né, deixa de ser tabu. Né? Os Estados Unidos estão fazendo, né, então a gente pode fazer também. Né? Dando um chute aqui, para passar a bola aqui para o meu colega de mesa, né, falar um pouquinho, né, do potencial desse programa do governo, Nova Indústria Brasil, a ajudar, né, a economia baiana. Né? Eu acho que tem algumas questões que merecem, né, serem destacadas. Né? A questão da vinda da BID para o estado da Bahia, eu acho que foi uma aquisição, né, pensando na questão da transição energética, né, foi uma bola muito dentro do governo do estado. Né? Acho que a Bahia é o primeiro estado, né, em que a montadora vai implantar sua fábrica, né, vai implantar ali no terreno que antes era ocupado pela Ford. Né? Uma outra questão comentada lá pelo nosso colega Wallace, né, que é a retomada do regime especial da indústria química e petroquímica. Né? Eu acho que esse é um ponto focal. Eu acho que o Danilo talvez coloque isso de uma forma mais assertiva. Né? O que a gente tem observado é a perda de competitividade, né, do polo petroquímico baiano. Né? Muitas empresas sendo fechadas ou sendo vendidas. Né? Então, a ideia é que até 2025, né, esse regime especial para a indústria química e petroquímica, né, que reduz, né, o pagamento de PIS e COFINS, né, na compra de matérias-primas dessas empresas, né, esse programa seria finalizado. Acho que pelo que o Wallace colocou, né, a ideia seria retomar esse programa. Uma outra questão que tá muito em foco é a questão da transição energética. Né? Eu acho que aí a Bahia estaria muito bem posicionada, o Brasil estaria muito bem posicionado e a Bahia também estaria bem posicionado. Né? A questão da energia eólica, energia solar, as pequenas centrais hidrelétricas e o hidrogênio verde. Eu acho que a Bahia lidera, né, a geração de energia eólica, se não lidera, é um dos que lidera. Né? A geração de energia eólica, energia solar. Né? É claro que, né, essas questões não estão isentas de problemas. Né? Num dossiê publicado lá em que o Geografar foi uma das instituições que participou, né, da confecção do documento que trata sobre a questão das energias limpas, a gente observa uma série de questões. Se a política, essa nova política industrial, se a Nova Indústria Brasil, né, tem efetivamente como objetivo a inclusão social, né, é preciso
levar em consideração esses problemas associados, né, à geração de energia limpa, problemas como desmatamento, né, problemas relacionados à flora e à fauna, né, as questões ali nas margens dos rios, certo? Então, na minha concepção, esses problemas precisam ser levados em conta, certo? Minha apresentação é essa daqui são as principais referências utilizadas, né? Mais uma vez, eu gostaria de agradecer aqui a coordenação do evento, né? Na pessoa do professor Paulo Balanco, né? Mais uma vez, saudar a plateia, né? E passo aqui a palavra para o meu colega Alex, para dar continuidade ao evento. Parabéns aí ao professor Leonardo Bispo pela sua exposição. Então, vou passar a palavra para Carlos Danilo. Então, Carlos Danilo, você tem 25 minutos. Bom dia. Eu tenho uma apresentação, você pode colocar ali, Alex, por favor. Apresentação. Bom dia, meu nome é Carlos Danilo, eu sou da Federação das Indústrias da Bahia. É um prazer muito grande estar aqui. Agradecer o convite do diretor-geral da SEI, José Acácio Ferreira. Também vejo aqui pessoas conhecidas da SEI, como o Luiz Mário, Arthur, o André Luiz estava aqui presente. A SEI é uma parceira muito forte da indústria, da Federação das Indústrias, da UFBA também, o professor Paulo aqui, outros professores também, o Gervásio, são pessoas que estão lá na federação e traz para a gente uma visão diferente, às vezes, do que a gente tem no nosso dia a dia. Aproveito também para parabenizar o professor Leonardo Bispo aqui pela excelente apresentação, muitos temas que ele levantou também vou falar aqui, e dizer da importância de estar aqui. Minha apresentação, ela tem um aspecto diferente das outras que foram feitas aqui. Ela vai focar muito em temas mais do dia a dia da indústria. Então não vai ter aquela abordagem teórica. Eu vejo aqui, e essa abordagem teórica, às vezes a gente não está muito acostumado, né, a ouvir nosso dia a dia, mas como ela é rica, professor Leonardo. Como realmente eu vejo aqui também outros professores abordando questões macroeconômicas, questões de taxa de juros, etc., de um ponto de vista talvez diferente, mas é muito rico isso, essa junção entre os órgãos de governo, como a SEI, por exemplo, a universidade e a Federação das Indústrias. Quem ganha com isso é a nossa economia. Então, eu vou procurar fazer uma apresentação rápida, breve, mas focado em temas do dia a dia da indústria. A primeira coisa que nos foi colocado pelo professor Urandi também, sobre falar um pouco de perspectivas para a economia da Bahia. Eu já digo de antemão que isso é muito difícil falar, não é simples, então muitas vezes eu vou colocar uma visão em economia. Aprendi aqui muito com o professor Paulo Balanco. Economia são visões, né? Dessas visões que podem sair uma síntese, mas não significa que essa visão seja de fato a mais importante ou a melhor, mas é uma visão. Então, para falar sobre perspectivas, nós temos uma visão, que pode não ser a visão de outras pessoas. Então, já coloco de antemão essa questão da pluralidade da ciência econômica. Que quando nós chegamos para trabalhar como economista, eu vejo que aqui tem muitos estudantes, temos uma carga muito grande de teoria, uma carga muito grande de pensamentos
macroeconômicos, de pensadores. E, algumas vezes, esse pensamento é moldado com a realidade que você precisa trabalhar não só com economistas, mas também com a parte jurídica, a parte ambiental, enfim, são diversos atores que tem na sociedade que interferem aquele nosso pensamento econômico. Por isso mesmo, essa minha apresentação, ela vai focar muito nisso. Deixa eu ver se eu consigo passar aqui os slides. Acho que passou ali, mas não passou aqui, né? Acho que não. Pronto. Falar um pouco, eu prefiro falar um pouco em pé, se me permitem. Falar um pouco sobre a indústria da Bahia. O professor Leonardo Bispo, ele já citou algumas coisas, e é importante fazer uma breve observação da nossa indústria. Ela é uma indústria intensiva em capital. O que significa isso? Significa que poucos setores dominam o valor adicionado dela, o valor da transformação. Então, eu selecionei aqui apenas 5 segmentos da indústria: o refino, produtos petroquímicos, celulose e papel. Esses 5 segmentos, eles respondem por 60% do valor da transformação e empregam apenas de 15%, porque são grandes empresas que estão aqui no entorno da região metropolitana, como o polo de Camaçari, que já foi falado. Aí, no caso, você tem também a indústria de celulose aqui no polo de Camaçari, mas tem indústria de celulose também no sul da Bahia, metalurgia, a Ferbasa, e também a Paranapanema, que agora está em recuperação judicial, e outros. E, logicamente, a refinaria de Mataripe, que hoje é a Selen. Só a refinaria de Mataripe, a RLAM, ela responde por 24% da indústria da Bahia, de transformação de valor. É a segunda maior refinaria, com a capacidade nominal de 320 mil barris por dia. E depois eu vou passar um pouco por que existe essa indústria aqui. Aí é uma visão geral da matriz industrial baiana, né? E mais uma vez, aqueles aí eu já coloquei os segmentos em ordem. Tem um segmento ali que não é capital intensivo, que é produtos alimentícios. Mesmo assim, existem grandes empresas. Quando a gente coloca isso, é para dar uma dimensão da nossa indústria. Não é por acaso que a Bahia é o principal estado do Nordeste na industrialização. Também isso vai nos levar a pensar um pouco o tema da nossa palestra aqui, que é as perspectivas para a indústria. Grandes empresas e grandes players internacionais, né? Então você tem a Selen, que era a antiga Petrobras, né? Está até em discussão agora, a Petrobras quer novamente ter o controle da refinaria de Mataripe, mas isso é uma discussão. Petroquímica, Braskem, Dow, Oxiteno, Nigel, Celuloses, Suzano, Veracel e Bracel. Você tem algumas grandes empresas. Essas grandes empresas, elas estão totalmente vinculadas ao cenário internacional. Elas, tanto na venda de produtos, quanto na compra de insumos. Ou seja, suas atividades dependem do que acontece, por exemplo, na guerra Rússia e Ucrânia, por exemplo. Depende muito do que acontece na China, o que é que a China está produzindo. Então, esse é um fato também, um ponto de atenção quando a gente pensar nas perspectivas. As perspectivas para a economia da Bahia passam para a indústria, basicamente, pelo que acontece no cenário internacional, por conta do movimento de grandes empresas como essas daqui. Então, vamos pensar um pouco no futuro. Primeiro, o professor Leonardo Bispo aqui foi muito feliz em trazer essa nova política industrial do governo Lula, por meio primeiro recriou o Ministério da Indústria e Comércio,
que foi extinto no governo passado. E a partir daí, o próprio vice-presidente ainda deu uma importância grande ao Ministério, porque colocou o vice-presidente lá, Geraldo Alckmin. E o secretário baiano, professor daqui da UFBA, né, o Wallace, ele é o braço direito de Alckmin e está se esforçando muito para colocar a indústria como foco. O programa, a Nova Indústria Brasil, que foi o professor Leonardo colocou aqui, ele pode ter muitos defeitos. E realmente tem, óbvio. Programa dessa magnitude terá defeitos, virtudes também. Mas, sem dúvida, o fato de você colocar a indústria, uma política industrial, voltar a pensar nisso já é o grande mérito. Só em você trazer a discussão, a importância da indústria para o Brasil, e aí eu digo aí a importância da indústria para a Bahia, já é o grande mérito dessa nova política industrial. Eu não estou aqui dizendo que o governo passado ele não teve seus méritos também. Mas ele tinha uma outra visão. Né? Então, como eu acabei de iniciar aqui a minha palestra, economia são visões. Né? Você tem uma visão e você tenta impor aquela visão com a sua base, a sua política. Então, a visão anterior era que a economia deveria ser mais aberta, a indústria deveria se adaptar rapidamente ao comércio internacional e, por isso, foram feitas muitas medidas de abertura da economia, inclusive o próprio REIQ, que é o regime especial da indústria química, como o professor falou aqui, ele praticamente acabou no governo passado e esse governo está retomando. Também, por uma feliz coincidência, vamos dizer assim, quem era o responsável por essa política no governo anterior era Lucas Ferraz, que é um baiano também, só que ele não foi da UFBA, ele muito, se eu não me engano, da FGV. Né? Então, temos dois baianos aí protagonistas da política industrial brasileira. Então, por que a indústria é importante? Né? Primeiro, o Brasil ainda possui, vamos dizer assim, uma matriz complexa. Tecnologia em muitos segmentos, né? Esses aí que eu citei, talvez não quer dizer que sejam de empresários brasileiros, certo? Mas é uma indústria que está aqui com um capital externo, junto com aquele modelo antigo tripartite, que era governo federal, capital privado e capital estrangeiro. Então, esses segmentos todos que estão aí, são exemplos, ainda formam o nosso conjunto industrial. E um destaque para a exploração do pré-sal, que tem que ser sempre destacada porque é uma tecnologia brasileira, é uma tecnologia de ponta e que você consegue extrair petróleo de uma profundidade de até 7.000 metros e trazer esse petróleo até as refinarias daqui. Então, isso aí é tecnologia. Isso daí é pesquisa, desenvolvimento. Você não faz isso, você não consegue fazer isso simplesmente porque você quer. Você consegue fazer isso com muito estudo. Eu tinha um ex-superintendente lá que falava o seguinte: você só consegue tecnologia se você tem tecnologia. Ou seja, você só pode se aprimorar aquilo que você já tem. Então, eu não posso chegar e dizer, agora eu quero tecnologia. Não. Se eu não tiver tecnologia, eu não consigo aprimorar. E nós temos, sim. A indústria brasileira ainda tem tecnologia, mas precisa esse olhar que foi colocado agora pelo governo federal. Bahia. A indústria na Bahia, ela é extremamente importante. O nosso estado, ele é o mais industrializado, o Nordeste, como eu falei, mas ele se industrializou de uma forma rápida nos anos 50, 70, e ele é responsável por, hoje, 17 bilhões de reais de ICMS. Logicamente, isso tende a mudar porque a reforma tributária ela vai deixar de cobrar na origem, vai passar a cobrar no destino. Mas, atualmente, metade do ICMS, hoje, gerado pela economia baiana, vem da indústria.
400 mil empregos formais. Isso aí, porque a indústria também é bom que se diga, são 4 segmentos. A indústria de transformação, a indústria da construção civil, a indústria extrativa mineral e a indústria de serviços industriais de utilidade pública, que é uma indústria, por exemplo, como a Coelba, a Embasa, e resíduos também. Isso é indústria também, são serviços industriais. Então, o efeito multiplicador é muito grande na indústria. Então, para cada emprego, isso aqui é dados do BNDES, o modelo gerador de emprego do BNDES. Para cada emprego direto no refino, são 54 empregos indiretos. Da mesma forma, são os 2 maiores segmentos da nossa indústria. Um emprego direto na petroquímica geram 12 empregos indiretos. Então, porque o que acontece, às vezes as pessoas pensam, poxa, mas a indústria emprega pouco. Na verdade, isso é uma falsa ideia, porque com o passar do tempo, muitas atividades que estavam dentro da indústria passaram a ser atividades de serviço. Antigamente, na década de 80, alimentação, segurança, transporte, uniforme, era tudo da indústria. Aqueles empregos estavam na indústria. Aí houve esse processo de terceirização e essas empresas de segurança, transporte, alimentação e outros saíram da fábrica. E a fábrica passou a ter apenas o pessoal de operação. Então, o emprego direto que você vê na fábrica, você tem que olhar esse multiplicador daqui que o BNDES fez essa ideia. Então, infelizmente, hoje nós temos algumas empresas que estão fechando, né, e aí sim você vê o emprego, você vê o impacto muito elevado. Quando fecha um emprego, toda aquela economia da cidade, fecha uma indústria, a economia sofre bastante. Rapidamente, o professor já falou aqui, para falar do futuro, é importante olhar o passado, né? Você não tem futuro se você não tem passado, óbvio. Então, se a gente olhar uma linha de tempo rápida, porque o tempo é curto, o professor Leonardo falou da RLAM, a RLAM é de 1950, ela foi antes da Petrobras. Antes da Petrobras ser constituída, já tínhamos a nossa refinaria Landulfo Alves, que ela vem porque o petróleo foi descoberto aqui, em Lobato, em 1930. Então, isso é importante. Ali é o primeiro ponto. Primeiro ponto é importante porque algumas pessoas pensam, eu tenho uma refinaria aqui, eu tenho um polo petroquímico aqui, por quê? Porque aqui foi descoberto o petróleo. Então, eu não gosto dessa palavra natural, mas ela de alguma forma teve uma lógica para que nós, no futuro, fizéssemos aqui o polo de Camaçari. Na verdade, toda a indústria de petróleo, ela segue a extração de petróleo, refino de petróleo, depois a produção de produtos petroquímicos básicos e, a partir daí, a indústria de transformação plástica. E aí até depois chegar nos bens finais. Ainda, infelizmente, chegamos nos petroquímicos básicos, tentamos alguma coisa de transformação plástica, mas ainda não fomos bem sucedidos, que é o que está colocando aqui. Então, se a gente for pensar rapidamente, de 1950, aí tem o CIA, o polo de Camaçari, voltar aqui, é uma indústria de base, uma indústria de base, uma indústria pesada. Aquela indústria que você pode chegar no papel e planejar, né, como era feito, por exemplo, na antiga União Soviética. A União Soviética cresceu muito até a década de 70. Por quê? Porque ela acelerou a produção da indústria de base. Quando você passou para a produção de bens de consumo final, aí a coisa fica muito mais complexa. Aí o modelo geral, aproveitando que eu estou aqui na UFBA, o modelo geral já fica muito mais complexo e às vezes até insolúvel. Então, esse período foi um período de grande crescimento da indústria de base, e a partir daí tem um outro período que eu acho que é até mais importante, porque ali foi um modelo estatal, baseado ainda no regime militar, né, centralizado, que
soube planejar e essa indústria teve aqui. Mas, a partir, principalmente da década de 90, com o governo Collor, que fez uma abertura da economia muito rápida, nós tivemos um período em que a gente pode chamar assim, atração de indústrias, ou seja, ficou aquela questão, cada estado, cada local que se vire para se industrializar. Certo? E aí, de certa forma, o nosso governo aqui, nesse período, foi muito bem sucedido. Conseguimos atrair grandes empresas. A Ford veio em 2001, o programa Desenvolve, que é um programa, a guerra fiscal, né, vamos dizer assim, para quem não conhece, aqui começa a guerra fiscal, ou seja, redução de ICMS, renúncia fiscal, foi falado isso aqui na primeira mesa, começa aqui porque aquele planejamento anterior, ele não existia mais, passou a haver cada um agora, cada estado, cada localidade que tivesse a sua iniciativa de industrialização. Calçados, uma política muito forte de calçados, de atração das empresas, principalmente a Azaleia. Aqui só estou colocando. E aqui, a partir de 2011, entra em ação, em cena outro segmento até então desconhecido, até então pouco falado, que são as usinas eólicas e geração de energia elétrica, que nós vamos falar um pouco mais tarde. A partir daqui, na Braskem lá, foi constituída a Braskem, a antiga Copene, né, e veio agora, a partir de 2002, virou Braskem. Bom, a partir dos anos de 2012, a indústria entra em crise. Não a indústria somente, o Brasil inteiro anda em crise. Né, e essa crise, ela se reflete muito na nossa indústria. Primeiro foi a crise dos calçados, das empresas, a Azaleia reduziu praticamente em 70%, o número de empregados aqui na Bahia. A Ford, nesse período, fechou também em 2021. Obviamente, tivemos outras grandes importantes, mas eu queria destacar esses pontos que nós vamos ver em seguida. O futuro. Pensando no futuro, tivemos uma iniciativa para a construção de uma fábrica de hidrogênio verde e a BYD que está em passos largos para a montagem da fábrica aqui no terreno da Ford. Então, rapidamente, meu tempo aí eu não marquei, viu, por favor? Rapidamente, olhando todo aquele gráfico e traduzindo isso em forma de crescimento de PIB, é o que nós temos aí. Eu não tenho dado anterior a 75 do PIB da Bahia, peguei somente aqueles anos. E o que a gente observa são anos elevados de crescimento, até porque, é bom que se diga, economia e matemática sempre andam juntos, mas a gente precisa fazer leitura disso. Quando você tem uma base pequena, você cresce muito, óbvio. Né? Se você tem uma base grande, já não cresce tanto. Eu me lembro que, nas discussões aqui do mestrado, a gente falava muito da China. A China crescia a 2 dígitos. E naquela época já se dizia que, olha, isso é impossível. Você não pode crescer a 2 dígitos indefinidamente. É uma questão matemática. Né? Senão você seria uma economia maior rapidamente. Então você cresce a 2 dígitos durante um período e a partir daí você cresce em cima de uma base grande. Então aquela base anterior era pequena, por isso houve crescimento. A base seguinte, observem, aí são décadas, né? De 1980 até 1990, 2,4% ao ano. Depois, um período de maturação, também 2,4% ao ano. E o período que eu achei e gostaria de passar é a questão do período que a gente vê como atração de indústrias. O período dos anos 2000 até 2010. Veja que nesse período houve um crescimento, não diria excepcional, porque 3,6% de crescimento do PIB ao ano é pouco. Para o nosso Estado, para o Brasil é pouco. Porque nós somos um estado pobre. Então, e PIB também não é uma medida muito segura de redução de desigualdade, né?
que é o que a gente tem nesse tema. Então, claro que você só pode reduzir desigualdade, na verdade não é que você só pode reduzir desigualdade, o melhor é que você reduza a desigualdade com crescimento, porque se não houver crescimento, você tá repartindo aquilo que você já tem, né? Então, esse período de atração de indústrias foi muito bem sucedido, com um crescimento anual relevante, né? Mas ele também se esgotou, né? Ele também se esgotou, tanto é que os outros períodos ali, de 2000, aí na década dos anos 2010, a crise muito forte, a Bahia reduziu ao ano 0,2%, isso é uma coisa inadmissível, vamos dizer assim, teoricamente, né? Porque, como eu falei, um estado pobre, que tem redução de PIB em uma década, não é uma coisa que a gente... É óbvio que isso aqui é história, a gente não pode negar, mas é muito triste para a gente, e é um ponto de reflexão, como um estado pobre como o nosso pode ter queda de PIB durante uma década. Todos nós baianos, e também quem não são baianos também devem refletir isso. Isso não deveria acontecer. Mas essa crise, ela vem, aí eu volto a falar, nós temos grandes indústrias aqui, né, como eu falei, a nossa matriz ela é capital intensiva, ela está muito ligada ao cenário internacional e ligada ao cenário nacional. Então essa crise aqui não é crise da Bahia, né, não é a Bahia que entrou em crise, é o Brasil que entrou em crise e juntamente com o Brasil e também em alguns aspectos internacionais ocasionou essa crise, obviamente. O período atual, aí talvez tenha alguma esperança, né? Obviamente, observe, é engraçado ali que o ano de maior queda do PIB foi 2016, não foi da pandemia, né? A maior queda do PIB da Bahia foi em 2016, da pandemia foi uma queda de quase, um pouco maior de 4%, obviamente a pandemia causou muito estrago para a economia, mas 2016 foi todo aquele período da Lava Jato, aquele período do impeachment de Dilma, e por aí vai, que desestabilizou completamente a economia, tanto a baiana quanto a brasileira. Eu acho que ali é uma lição, né, que a gente deve aprender, e talvez nós economistas, obviamente, temos esses dados, isso a gente não tem como interferir no aspecto político de uma forma tão como a gente gostaria, né? Porque se eu fosse político, eu diria, olha, um país pobre como o Brasil, um estado pobre como a Bahia, não pode acontecer isso, né? Mas, enfim, foi um processo político muito intenso e talvez o certo é tirarmos lições disso daí. Bom, o futuro da indústria. Aqui eu vou falar um pouco teórico. A indústria 4.0. O que é a indústria 4.0? E aí vem esses conceitos aqui, que são conceitos reais, não são conceitos abstratos. Por quê? Nossa indústria, ela, como foi falado, o polo de Camaçari é de 1978. A refinaria, obviamente, que ela está em processo de modernização, mas ela é de 1950. E hoje nós estamos diante de uma indústria, que eu disse aqui, que nossa indústria é ligada com o mercado internacional, não é isso? Ela está vinculada ao internacional e o mercado internacional está trabalhando com isso aqui agora, certo? Então, já podemos pensar nos reflexos que nós temos aqui dentro, se não acompanharmos isso daqui. Inteligência artificial, uma realidade inegável, robótica, internet das coisas e computação em nuvem. Essas coisas parecem bem familiares, né, aos jovens. Isso é bom e isso é verdade. Por quê? Eu já tive a oportunidade de ver diretores de empresas do polo com tablet na mão, vendo toda a produção no instante, numa sala como essa, por exemplo. Antigamente, para quem já teve a oportunidade de visitar uma indústria, antigamente tinha um operador que ficava lá na máquina. Ele recebia por rádio, olha, abra a válvula de tal máquina, faça isso. Isso não existe mais. Eu visitei recentemente a Braskem, você tem uma sala
o operador ele só vai na válvula, no comando, se aquele sistema tiver algum problema que ele mesmo não consiga resolver, certo? Então, até por isso também que a indústria ela é intensiva em mão de obra. Então, são esses temas aqui que os estudantes, a própria sociedade baiana devem ter em mente. Os professores daqui também, lembre-se disso, certo? Temos hoje uma realidade muito forte em programação, automatização, robotização. Isso são coisas que estão impactando a nossa indústria, colocando em xeque o nosso parque industrial. Bom e ruim. Nós temos condições, sim, de acompanhar isso daqui, mas temos que fazer também vários, vamos dizer assim, deveres de casa. Muitos deveres para que a gente chegue nesse ponto aqui. No caso da Bahia, nós fizemos várias ações, né? O polo de Camaçari, ele tem se modernizado, tem vários problemas aí que eu não vou entrar aqui na discussão, porque aí levaria muito tempo. Mas eu vou focar só nas energias renováveis, porque tem sido uma vantagem comparativa, eu diria até uma vantagem absoluta, nem comparativa, né, para o nosso estado. Então, eólica e solar, né, fizemos o Atlas eólico, o Atlas solar e o mapa do hidrogênio verde. Hidrogênio verde, gente, é uma nova fronteira da indústria. Por quê? A descarbonização é outra realidade. Tinha um empresário que esteve lá e falou assim, olha, não importa se o planeta está aquecendo ou não. Eu não quero entrar nesse debate. O que importa é que as pessoas pensam que ele está aquecendo. Então, se as pessoas pensam que ele está aquecendo, isso vai ter impacto na venda de meus produtos. Se as pessoas acham que copo plástico não é bom, eu não vou poder mais vender copo plástico, independente de o copo plástico ser reciclado ou não. Então, esse tema do hidrogênio verde, ele é um tema que apareceu e vai continuar, porque a tendência atual, isso é uma tendência mundial, é para a sustentabilidade. Eu não sei se o planeta está aquecendo ou não, ou se de fato isso é causa de uma atividade humana. Pode não ser, pode ser geológica, né? Mas o fato é que as pessoas pensam assim e eu tenho que contribuir para minimizar esse problema. Então, o hidrogênio verde vai nessa direção. E a Bahia saiu na frente. A Unigel, ela desenhou toda a sua fábrica para a produção de hidrogênio verde e já está pronta. Infelizmente, ela teve um problema grave de caixa, porque ela assumiu a fábrica de fertilizantes da Petrobras e não pôde dar continuidade a esse projeto. Aqui, no caso de energias eólica e solar, eu peço desculpas, não está dando para ver direito, mas hoje nós já temos a energia solar e eólica superior a toda a produção da Chesf. A Chesf, ela produz 10 gigawatts de energia, a capacidade dela, de energia eólica e solar de potência real, não é capacidade. Ela já tem 11 gigawatts. Ou seja, quem é mais antigo, né, e viu a Chesf chegar na Bahia, né, e entendia a importância da Chesf para Paulo Afonso, para o polo daqui também e outras. Hoje você já tem só de geração eólica e solar na Bahia maior do que a geração da Chesf. Toda, Chesf toda, não é só da Bahia não. Solar, então tem esses empreendimentos, eu não vou precisar passar. Um potencial, eu falei ali a Chesf 10 gigawatts, o potencial solar é de 100 gigawatts. Temos muito a explorar aqui. Da mesma forma, eólica, um pouco maior, 195 gigawatts. E aí você conecta essa produção de energia eólica e solar com a produção de hidrogênio verde, que eu vou falar daqui a pouco. A hidrelétrica também, fonte renovável, biomassa, porque nós temos grandes empresas aqui, pelo menos 2 grandes empresas que trabalham muito com biomassa, que é a Agrovale
em Juazeiro, que produz cana-de-açúcar, e o resíduo da cana-de-açúcar, da produção de álcool e açúcar é biomassa, e celulose também. Celulose, você faz o papel, você tem um resíduo, e você tem condição de ter um potencial grande de biomassa aqui. O hidrogênio verde. O hidrogênio verde, como é que funciona uma fábrica de hidrogênio verde? O que é que ele faz? Ele pega a água é H2O, faz um processo de eletrólise, que é colocar um cátodo de um lado e um anôdo de outro, e ali vai passar corrente elétrica. Na hora que a corrente elétrica passa pela água, ela separa as moléculas de hidrogênio e de oxigênio. Essa molécula de hidrogênio ela é capturada. Só que o que acontece aqui, e que a Bahia tem grande vantagem, você precisa de muita energia elétrica para fazer esse processo de eletrólise. Por isso que a fábrica estava sendo implantada aqui. A fábrica já está pronta. Ela é até isso aqui, ó. Parece um trem. Isso aqui é a fábrica. São placas que ali tem água e a eletrólise, e você captura o hidrogênio. Como eu falei, a Unigel, infelizmente, está passando por uma crise muito forte e não deu sequência a esses equipamentos. Os equipamentos não chegaram no Brasil, já era para ter chegado. Só para a gente ter uma ideia dessa nova fronteira da indústria, vamos dizer assim, os investimentos, os protocolos de intenções que o governo do Estado assina praticamente todo dia. De 2017 a 2022, de eletricidade, aí é energia elétrica, solar e voltaica, são 86 bilhões de reais apenas para esse segmento. 82% dos protocolos foi de geração de energia para o nosso Estado. E da mesma forma, em 2023, mais 40 bilhões. Então, para encerrar, como perspectivas para a Bahia, né, aquele gráfico que eu coloquei, ele dá uma ideia de você ter vários períodos da nossa história econômica, períodos em que você teve a indústria de base, depois um período de atração de indústrias, a crise, e agora um período em que você tem uma ênfase grande nessa parte de energias renováveis. Então, se a gente pensar como é que vai ser a Bahia, né, um exercício de cenário, nós temos vantagens óbvias de energia, na indústria de energia. Agora, ela não pode ser e não deve ser o nosso foco para a industrialização da Bahia, reindustrialização da Bahia. Aí eu entro na mesma temática que o professor Leonardo Bispo colocou aqui. O Brasil hoje sofre muito com o processo de desindustrialização precoce, que toda a economia, quem estuda aqui sabe, a economia ela tende, quando ela se desenvolve, a ter mais serviços, óbvio, né? Mas isso é uma economia madura, é uma economia que você já esgotou os recursos e agora você passa a ter já se desenvolveu e passa a ter mais serviços de alta qualidade. Não são qualquer serviço. Serviço de alta qualidade. Nós não temos nem serviço de qualidade e estamos perdendo a indústria por toda essa concorrência. Esperamos que essa política nova do governo, eu até sempre digo, penso, né, que nós não deveríamos ter políticas de governo, e sim políticas de Estado. A indústria, ela está sofrendo muito agora, a indústria siderúrgica, a indústria, o pessoal da indústria siderúrgica daqui, do Brasil todo, não vende praticamente nada hoje, porque a China tem escoado toda a sua produção para os países. A indústria petroquímica, um ciclo de baixa como nunca houve nos últimos anos. Está sofrendo também, porque aí uma conjuntura internacional que não cabe a gente discutir aqui, diferente, vamos dizer assim, atípica. Mas se a gente não tomar cuidado agora,
certamente essa indústria que nós conhecemos, ela não vai conseguir sobreviver muito tempo. Mas certamente isso já está sendo feito. Eu acho que fóruns como esse, por isso eu me sinto muito honrado, a FIEB se sente muito honrada em vir aqui para falar com a SEI, para falar com a UFBA, com os estudantes aqui, para a gente discutir sempre indústria. Porque foi tudo que eu apresentei aqui, dessa importância da indústria, a gente não pode perder isso. Obrigado. Parabéns a Carlos Danilo, né, pela bela exposição. A gente pôde ver aí a questão da evolução da indústria baiana, né? E eu vou passar agora para as perguntas, né? A gente pode fazer um bloco de perguntas. Veio aí os inscritos, né? Olha lá. Passar o microfone. A gente faz um bloco aí, né, com 3 perguntas, ok? Bom dia, meu nome é Josias Menezes, sou do Instituto dos Auditores Fiscais do Estado da Bahia. Eu gostaria de fazer algumas perguntas sobre alguns entraves que a gente ainda vê na economia e o que é que pode ser feito para melhorar. Por exemplo, ontem o professor Stélio falou aí sobre a questão do fundo que está trazendo a nova reforma tributária. E nesse fundo, por questão de população, que tem um critério de 30%, São Paulo, um estado desenvolvido, acaba ficando com cerca de 3% desse valor, e a Bahia, que é o maior estado subdesenvolvido, né, em termos de população, e de pobreza e tal, fica com um percentual menor, uma participação menor do que o estado de São Paulo, que talvez nem precisasse mais disso aí. Além desses fundos, tem o fundo constitucional, né? O Nordeste, o FNO do Norte, e isso aí tem sido uma fonte de recurso para as empresas alavancarem suas atividades e novos investimentos. Eu trabalhei 22 anos no Banco da Amazônia, nessa área de desenvolvimento, financiamentos rurais e industriais, e assim é uma coisa que impulsiona muito, muito mesmo. E o que nós temos visto também aqui na Bahia, primeiro, a questão, como o doutor Carlos Danilo falou, a Bahia produz muito produto intermediário. Nós não temos assim uma política mais focada para atender essa produção de consumo. O copo plástico que a gente utiliza aqui, às vezes é produzido em Sergipe, em Santa Catarina, Rio de Janeiro, e a matéria intermediária, o insumo para fazer o copo plástico vai daqui das empresas do polo petroquímico. Então, talvez seja eu não sei assim, a nível da Secretaria de Planejamento, de Indústria e Comércio e tal, FIEB, como fazer para melhorar esse incentivo, talvez regionais. Nós temos hoje a Bahia tem um semiárido muito grande e tal, mas nesse semiárido é possível produzir. O município de Jeremoabo hoje já tem um rebanho bovino de mais de 40 mil cabeças, né? Se destaca naquela região norte, enquanto toda a região da divisa de Sergipe até o município de Juazeiro, o rebanho não chega a 100 mil cabeças. Mas o pessoal de alguns municípios aí estão se destacando e tal. E quando você tem essas produções de pecuária, de frutos e tal, hoje nós temos a Chapada Diamantina, que produzia muito pouco, hoje tem café de excelente qualidade, vinho e tantos outros produtos e tal. O que é que se pode fazer para incentivar? Porque além do fundo,
tem que ter fomento. E o fomento na Bahia é muito pouco. Nós tínhamos um desembanco, que era o indutor do desenvolvimento do CIA, do Polo Petroquímico Camaçari, e hoje o Desembahia, segundo eu verifiquei, o ano anterior, 2023, aplicou 68 milhões, e mais 60 milhões do Fundese. Isso é nada. Então, assim, ou nós temos que ativar essas entidades todas, que essas entidades são muito importantes, ativar mesmo para ter uma participação mais efetiva, ou então a gente não sai dessa condição de subdesenvolvimento. O Banco do Nordeste aplicou 25% das aplicações aqui no Estado, sua liberação de crédito ano passado, para uma população de 26%, que a Bahia tem no Nordeste, e um PIB de 29%. De alguma forma, a Bahia está ficando para trás no conjunto. Quando a gente vai olhar o BNDES, que é o grande indutor, o grande fomentador, os recursos que vieram do BNDES para a Bahia, grande parte foi para a área de energia, parques eólicos e tal, e para financiamento de equipamentos agrícolas, região de Barreiras e tal, através de vários bancos. Então, assim, como fazer para melhorar, para envolver mais esses órgãos todos, para que a Bahia possa ter um ganho de produtividade? Quer dizer, nós temos o segundo produtor de algodão, a Bahia, mas o algodão sai todo, vai tudo para exportação. Isso não gera tributação para o Estado. E nós estamos vendo que até tínhamos uma fábrica em Valença, centenária, eu acho que até já fechou. Então, assim, o que a gente pode fazer para melhorar esse cenário? Bom, bom dia, meu nome é Gessner, sou estudante de doutorado aqui da casa. Eu só queria fazer uma consideração para ouvir dos palestrantes. Como estudante do desenvolvimento regional, eu me sinto um pouco incomodado e provocado que a gente não discuta política industrial sem levar em conta as desigualdades regionais e as desigualdades tecnológicas. A gente tem uma tradição muito forte, principalmente aqui no Nordeste, a gente lembra Celso Furtado, a gente lembra Tânia Bacelar, e diante desse novo contexto tecnológico, como pensar a política industrial que leve em conta as desigualdades regionais e tecnológicas, e principalmente aqui na Bahia, que a gente tem um estado tão grande, com tantas mesorregiões econômicas, com características industriais e econômicas diferentes. Obrigado. Só para fechar, né? Porque a gente já passou do horário, entendeu? Bom, eu me chamo Adroaldo Quintela, com muito orgulho, eu fui aluno das escolas, mas só da graduação, o resto eu fiz fora. Estou voltando para a Bahia depois de 39 anos fora e vim aqui para aprender um pouco sobre economia baiana. Queria ter participado mais, excelentes falas, tanto do Leonardo quanto do Danilo, me sinto privilegiado em ter assistido isso. Bom, eu vou pegar a fala do colega aqui, do doutorando da economia, e dizer o seguinte: a política industrial por missões, não resta dúvida que é um avanço em relação à política industrial setorial. No entanto, ela não toca a questão das desigualdades regionais e territoriais nesse novo processo industrial. Mas dizer também o seguinte, é só dar um informe primeiro e levantar uma pergunta para a mesa. O primeiro informe é o seguinte: no dia 4 de dezembro, houve um seminário na Sudene, com o CNDI, com a participação do Ministério da Indústria, Banco do Nordeste, BNDES, Consórcio Nordeste e outras entidades, e foi criado um grupo de trabalho para territorialização da nova política industrial. Então, esse é mais um informe. O segundo é o seguinte: nós temos uma política por missões, 6 missões. Eu não vi aqui nas falas e não me senti dizer o seguinte: eu vi que a Bahia tem um processo
né, de concentração industrial, alguns 4 setores, mas eu não vi nas falas como é que a Bahia vai se preparar e quais são nessas 6 missões, quais são as missões que a Bahia pode ter vantagens comparativas, que não é só, por exemplo, no dia 7 de junho, na reitoria da UFBA, o Carlos Gadelha vem aqui para falar sobre desafios do Complexo Econômico Industrial da Saúde. Eu me pergunto, eu não vi nas falas, o que é que a Bahia vai produzir em termos de fármacos, em termos de EPIs? Nós vivemos, e o Nordeste como um todo, tá? Tem uma possibilidade muito grande que é da questão da produção de implementos agrícolas, de máquinas e equipamentos. O que é que nós vamos fazer? É pergunta rápida, tá? O que fazer, tá, da indústria intensiva em trabalho, que é maioria aqui na Bahia, sobretudo as pequenas e médias empresas? Ninguém falou isso. Para mim é o seguinte, a política industrial, tá, se não houver seguido de uma política regionalizada, ela morre na saída. Tá? Então a pergunta é, eu não ouvi aqui qual a importância desse debate, tá, para o debate dos territórios de identidade na Bahia, tá, que é considerado um modelo para o mundo, ou não tem nenhuma importância nesse debate? Aí já, pelo tempo, né? O professor Leonardo Bispo responder, depois o Carlos Danilo. Vocês me ouvem? Pronto. Eu vou dar uma pincelada aí, né, no que é possível falar e encaminhar para o fechamento da minha participação. Eu concordo com o que foi colocado aqui, né, pelo Adroaldo, pelo Josias, pelo Gés, né, pelo Elcio, certo? A gente vive num país, é um estado que está na periferia de um país periférico, né? O que nos deixa numa posição muito ruim, né? Pensando no Brasil, né, em termos de desenvolvimento industrial, que já não é uma posição privilegiada, certo? Dado o processo de desindustrialização pelo qual o país vem passando, né? Partindo da análise ali, eu concordo, né? A política industrial não trata do território, né? Eu imagino que o documento ainda é muito genérico. Eu acho que, né, com as especificações das missões, talvez a gente consiga fazer esse debate de uma forma mais efetiva, né? De uma maneira que a gente possa pensar no território a partir das diretrizes mais específicas, como eu coloquei, né? Essa é uma reflexão muito inicial, dado que o documento apresenta diretrizes gerais de um programa, certo? Mas o que os membros, né, o que a plateia coloca aqui é muito importante, mas eu acho que a questão da política baseada em missões, né, eu acho que traz uma questão fundamental, né, quando a gente sai do debate dos setores para os debates de objetivos a serem alcançados, certo? Aí eu consigo perceber a Bahia em algumas dessas missões, né? Claro que toda essa discussão da neoindustrialização, né, está associado com qual é a potencialidade do país, né, e qual é a potencialidade do Estado, né? Eu acho que a Bahia tem potencial, sim, como colocado por mim, pelo Danilo, nas questões da transição energética, né? Eu acho isso daí para mim fica muito, muito claro, mas como eu falei, tem problemas e emprega pouco, né? Num estado que tem o maior índice de desemprego,
da região, certo? Sim, é necessário outras iniciativas, certo? De atração de investimentos, certo? É necessário a atuação do Banco no Nordeste, sim, né? Para fomentar essas atividades que muitas vezes não são contempladas e não serão contempladas por esse documento que ainda está tão geral, né? Que é o Nova Indústria Brasil. Eu acho que esse debate não termina por aqui. Eu acho que talvez tenhamos necessidade de voltar para discutir, né, essa política depois da apresentação das diretrizes mais específicas e tentar fazer esse debate incluindo a questão, né, da Bahia. Certo? Eu peço desculpa por não ter entrado em questões mais específicas, né, porque, de certa forma, foge ao meu conhecimento no momento. Agradeço o convite mais uma vez da coordenação do encontro, né, na pessoa do professor Paulo Balanco, né, agradeço a plateia pela paciência. E cumprimento aqui meus colegas de mesa, né, o Alex e o Danilo, e passo a palavra para o Danilo. Alô? O professor Leonardo Bispo já fez um bom... Alô? Então, o professor Leonardo Bispo já fez um bom resumo aqui. O que eu posso dizer, em breves palavras, primeiro agradecer aos senhores e senhoras, aos amigos e amigas, por estar até agora, essa hora aqui, né, participando desse fórum. O professor ele já falou das diretrizes, e eu acho que tem que ir nessa direção do que ele falou. Todas as questões que foram colocadas aqui são questões muito pertinentes, né? A questão dos incentivos, política regional, a questão do que a Bahia vai produzir, o que a Bahia vai se beneficiar dessa política, e a regionalização. Agora, como eu disse no início, esses temas, eles são temas muito amplos. Não dá para a gente, num fórum como esse, aqui seria um outro debate, um outro fórum. O que eu gostaria de passar a mensagem sobre essa questão da nova indústria do Brasil é que tivemos há algum tempo uma saída da indústria como foco de crescimento econômico. E a indústria, esse documento, ele passa a ter isso. Então, o que a gente precisa observar? E as pessoas que trabalham no dia a dia com o governo federal, com as entidades, elas sabem das dificuldades. Eu acho que o próprio professor Wallace aqui, ele esteve lá na FIEB e veio aqui na segunda-feira, ele deve ter passado um pouco isso. Eu estou reconstruindo, fazendo um trabalho, uma minuta de trabalho, vamos dizer assim. E, infelizmente, eu não posso abordar todos os assuntos. Ao contrário, se é inicial, eu tenho que fazer uma coisa básica, para, a partir daí, você ter novas discussões. Se eu começo com um documento muito complexo, um documento que tente abarcar todas as possibilidades, aquele documento não vai sair para lugar nenhum. Então, o mérito desse programa está justamente em iniciar o debate. É por isso que nós estamos até falando dele aqui. Porque se não existisse esse documento, não existiria nem esse debate. Então, eu não quero me estender em responder a cada pergunta aqui, porque cada pergunta dessa aqui é um novo fórum. Agora eu vou fazer como se faz em reunião de condomínio, né? Quem já foi síndico sabe que quando alguém chega com uma ideia, o que é que você diz? Então você vai ser o responsável por isso. Então eu devolvo essa provocação para vocês. Cada um
que tenha uma ideia, como o aluno ali de doutorado falou, que ele participe, que ele escreva um artigo, que ele mande as suas visões para as entidades responsáveis, entidades. Aqui, por exemplo, a UFBA é uma entidade espetacular, é um local de registro, de nome, de peso na sociedade baiana. Então, eu faço o contrário, eu peço para que essas pessoas que colocaram essas observações muito importantes aqui, que elas usem isso, essa sua inteligência, lógica, econômica, a lógica do debate, para que a gente possa se mover. Infelizmente, eu não teria capacidade nenhuma de falar disso aqui agora, porque teríamos que fazer um debate sobre isso. Agradeço mais uma vez e a FIEB está à disposição, o Departamento de Economia lá, para debates como esse, e para a gente é muito rico e a gente precisa, sim, de fóruns como esse. Obrigado. Agradeço aí, né, a participação dos palestrantes, né, o professor Leonardo Bispo e o Carlos Danilo da FIEB. Também agradecer ao público, né, que ficou até agora participando desse debate e dou por encerrada dessa sessão.